último episódio, então a gente se despede da Ana. Sim. Foi um privilégio participar aqui com vocês. Algo assim, tá? Ai, já tá dando tristeza já. Logo sempre. Sejam bem-vindas a mais um Mesa Confluência. Estamos aqui no nosso último episódio da temporada, nos despedindo da Ana. Já estamos sofrendo. Mas a gente agradece muito a sua participação. Foi muito bom ter uma psicóloga aqui na nossa mesa, né? Verdade. Eu que agradeço. Foi uma honra participar aqui com vocês. Vocês sabem que eu admiro muito vocês, principalmente a Tati, que eu tenho mais contato com ela. E quando você me fez o convite, eu falei, não, com certeza. Foi uma honra mesmo estar aqui. Tá bem, gente? Foi por isso que eu trouxe ela. Verdade, quando você pagou aí, né? Eu dei comida. Você acredita? Esse banquete aqui todo. Tá pago. Com toda Então certeza. tudo bem. Brincadeira, mas... Altas terapias. Altas terapias. Você é muito bem-vinda Muito na obrigada. nossa mesa e na nossa vida. Ai, que bom. Enriqueceu a mesa, com certeza. Muito obrigada. Bom, hoje a gente vai falar sobre identidade de autossabotagem, né? E a gente falou da última vez de comparação, hoje a gente vai falar de autossabotagem. Vamos começar falando sobre o problema de não nos preocuparmos com autoconhecimento? Porque é um problema, vou te aproveitar, que hoje é o último. É um problema a gente não saber quem a gente é e a gente não se conhecer? Queria que você falasse um pouquinho pra gente disso. Com toda certeza, né? Uma pessoa que não se conhece não sabe pra onde vai, fica perdida no meio do caminho, né? E a gente precisa nos autoconhecer. A gente já falou um pouquinho sobre isso antes. A importância de se autoconhecer, conhecer as nossas questões internas, as nossas emoções e tudo mais. E quando a gente não tem acesso a essas informações, a gente fica perdido no caminho. A gente não sabe para onde ir, a gente não sabe o nosso propósito, a gente não consegue entender para que a gente o motivo da nossa existência muitas vezes, né? Então é muito importante a gente se descobrir, fazer aquelas perguntas que já foram passadas aqui anteriormente. Qual que é o meu propósito? Por que eu estou aqui? Eu preciso me entender, dar voz às minhas emoções, para que aí então eu encontre o meu propósito e eu siga aí a minha caminhada feliz, porque a gente entende que a gente só vai conseguir ser feliz a partir do momento que a gente encontra o nosso propósito de vida. A gente começa a entender por que eu nasci, por que eu estou aqui, qual é a minha serventia na vida das pessoas, o que eu tenho a agregar, né, nesse mundo. Então isso é muito importante para todos nós. E são perguntas que todo mundo já fez um dia, né? Por que eu tô aqui? O que eu tô fazendo aqui? Para que a minha vida serve? E não ter a resposta de bate-pronto dá uma sensação muito ruim. A filosofia já traz isso há muito tempo, né? De qual é o sentido da vida, né? Por que eu estou aqui, né? Pra onde eu vou. Exatamente. A gente tá falando de autoconhecimento e tudo, né? Mas a gente falando da identidade, a gente precisa falar de quando a gente começa a se prejudicar, né? E a autossabotagem, eu acho que todas nós podemos falar disso, né? O que é? De repente quem está ouvindo não sabe exatamente o que é, né? E ela está relacionada com a nossa identidade, né? Então assim, se vocês pudessem explicar para as pessoas o que seria a autossabotagem. Eu entendo que a autossabotagem eu tenho algo muito bom aqui pra mim, porém, eu sempre vou me achar não merecedora daquilo. Eu sempre vou me achar menor do que daquilo que está esperando por mim. Pode ser algo muito bom, muito grandioso, e eu começo a me auto-sabotar. Eu não mereço, eu não sou tão capaz de chegar até aquele ponto. Trazendo um prejuízo, né? Quando eu trago um prejuízo para mim mesmo. Isso mesmo.
acho que quando a gente se sabota, a gente está se escondendo atrás de frases como eu não preciso, né? Você sabe que você tem algo que precisa ser feito, é da sua responsabilidade, mas por N motivos você, ou por muitas justificativas, você não faz, e aí você se esconde atrás dessas frases, eu não preciso, eu não mereço, eu não posso, né? Eu não consigo. Eu não consigo, exatamente. Muito bom. Mas está muito relacionado também com as nossas crenças limitantes, né? Sim. Sim ou não? Porque a gente passa a vida inteira ouvindo uma coisa e aí a gente acredita naquilo que a gente não é capaz ou que aquilo de alguma maneira pode nos trazer prejuízo e por passar a vida inteira crendo naquilo, a gente toma aquilo como verdade e acaba acreditando tanto ao ponto de bloquear mesmo aquilo na nossa vida. Sim. Na área da beleza a gente fala muito sobre isso, né? Sobre a autossabotagem no sentido do autocuidado, sabe? A gente sabe que precisa ser feito. Eu preciso fazer skincare todos os dias para cuidar da minha pele, para que ela tenha um envelhecimento com saúde, esteja saudável. Mas agora eu não posso, agora eu dou prioridade para outras coisas, eu sempre vou dando prioridade para outras coisas e vou me deixando. Procrastinação. Porque a autossabotagem fala de quem? De mim mesma, né? É sobre você. Então, aquilo que eu poderia fazer por mim, eu deixo de fazer, pensando às vezes em outras coisas e colocando essas outras coisas como prioridade. Né? Na minha área é mais ou menos assim também. A gente acaba vendo que há muito, e assim, não são só os pacientes, né? Eu falo por mim também. A gente usa de desculpa, por exemplo. Não que seja uma desculpa qualquer, assim, né? Uma coisa boba, mas final do dia eu tô cansada, né? Eu tô cansada, eu quero descansar, não fiz atividade física. Aí, não, eu justifico, né? Estou cansada, né? Não preciso fazer atividade física. Eu corri tanto o dia inteiro, não preciso fazer atividade física, né? Mas na verdade eu preciso. Né? O problema dessa autossabotagem na nossa área, aqui na sua também, é que quando a gente usa dessas desculpas para fazer aquilo que a gente deveria fazer e não faz e que vai nos prejudicar, a gente acha que está ganhando tempo, mas a gente está perdendo lá na frente. Né? Então assim, eu não faço atividade física porque eu estou cansada hoje, eu preciso de tempo para descanso. Mas na verdade você está perdendo tempo de vida. Né? Exatamente. Quando a gente fala de identidade, né, ter definido quem a gente é, todas essas ações que deveriam formar a gente como um indivíduo e a gente deixa de fazer, está prejudicando nossa identidade. Sim. Né? Quem a gente é. Então, se eu tenho que ter um autocuidado com a minha alimentação, com a minha saúde, com o meu corpo, com a parte espiritual e eu não tenho, eu estou deixando de definir a minha identidade, de deixar definido, de chegar próximo, cada vez mais próximo de quem eu deveria ser. Sim, sim. E engraçado que a gente começando a falar, né, sobre autossabotagem, aí parece que vão vindo mais coisas à mente, né? E tem muito de autossabotagem dentro de transtornos de humor, né? Quando a gente se deprime, quando estamos em depressão, a gente se autossabota, né? Porque a gente não consegue, de repente, reagir e fazer coisas que a gente precisaria fazer, né? Claro que por um motivo, né? Um motivo específico, às vezes um motivo que tem tratamento, né? Mas existe autossabotagem dentro de transtornos, né? A minha psicóloga, ela fala assim pra mim, você precisa fazer atividade física. A atividade física vai permitir que seu corpo entre em equilíbrio a parte hormonal. Sim. E aí, aos poucos, você vai deixando de precisar da medicação, né? Ela sempre fala isso. Mas cada dia é um dia, né? E tem dias que a gente usa a autossabotagem. Então, porque hoje o dia foi cansativo, ou porque o filho ficou doente, ou porque, enfim, tem sempre uma justificativa para não se cuidar. Às vezes é até plausível, né? Mas a gente não pode esquecer que aquilo que a gente precisa fazer, a gente precisa fazer. E a gente ganha tempo, um pouquinho de tempo agora, mas talvez a gente perca muito tempo depois, né? Então, falando um pouquinho de autossabotagem dentro do nosso ministério,
levando um pouquinho para o nosso ministério, olha que interessante essa frase. Uma definição, né, que eu encontrei sobre autossabotagem. Uma série de comportamentos em que criamos empecilhos e problemas que nos impedem de atingir o objetivo. Através de pensamentos negativos, inconsistentemente, agimos no sentido oposto às nossas necessidades e desejos. Uma série de comportamentos em que criamos empecilhos e problemas que nos impedem de atingir o objetivo. A gente falou muito de objetivo, a gente já testou Paulo falando de alvo, né? E a autossabotagem nos impede de chegar no alvo, porque a gente vai criando barreiras para chegar nele. Barreiras que nós mesmos criamos, né? Fora as barreiras que existem naturais. Sim. Barreiras que nós criamos com eu não consigo, eu não posso, eu não sou capaz. A gente se auto-sabota o tempo todo. Tati, você falando, veio na minha mente assim que autossabotagem é como se embaçasse a nossa vista pro alvo. É como se tirasse o nosso foco. Várias coisas que impedem, sabe? Embaça o que importa, né? Embaça. E aí a gente... É como se a gente tirasse o óculos e aí é pronto. O foco, a gente estava seguindo, mas aí pronto. Eu não vou mais por aquele caminho. Eu não sei pra onde eu vou. Eu fico, né? E falando dentro do ministério, né? A gente precisa entender que, embora Deus nos use, quem faz é Ele. Embora a boca seja nossa, quem fala é Ele. A gente é só uma voz. A gente é um canal. Então, é muito difícil a gente não se limitar, é muito difícil a gente não se auto-sabotar, mas quando a gente joga o foco nele, a gente é livre dessa auto-sabotagem no sentido de que mas não posso, eu não consigo. Não sou eu que faço. Não é a minha capacidade, não é a minha competência. Nossa. É o Senhor, é Ele quem faz, através de mim. É verdade. Aí você limpa a sua visão. Você não, o Senhor limpa a sua visão. Aquilo que estava embaçando volta, né? A visão volta e aí você continua no seu alvo. Exatamente. E quando a gente vê autossabotagem, a gente vê muito de atitude, né? De comportamento. E aí a gente vai trazer a Ana aqui para esclarecer. Ana, com base na psicologia, né? O que a psicologia traz a respeito desses nossos comportamentos, dessas nossas atitudes que podem estar gerando aí uma autossabotagem, um comportamento aí que não está apontando para o foco que a gente deveria estar seguindo. Então, é porque assim, existe uma teoria, né, uma linha aí da psicologia que diz que o ser humano, tudo que ele vivenciou até os 6 anos de idade, ele vai carregar isso para a vida adulta. Então, ele está sendo definido ali até aquela idade. Então, a base da vida dele vai ser ali até os 6 anos. E a partir da vida adulta, ele vai carregar isso. Eu entendo sim que a infância ela é a base para muita coisa. Porém, existem outras teorias que vão dizer que o indivíduo ele vai ser formado pelo meio a qual ele está inserido. Ele é produto do meio. Exatamente. Então, eu tinha uma paciente que ela só se relacionava com pessoas que maltratavam ela, que, tipo, abandonavam ela. Por quê? Porque ela teve isso na infância e ela não tinha resolvido isso. E às vezes ela entendeu que esse era o relacionamento padrão, normal. né? Ela entende. E ela só conseguia inconscientemente... Que só existe esse tipo de Cara, relacionamento. eu atendo muito paciente assim, cliente assim, muito, que tá acostumado a ser abusado, a ser maltratado. E não consegue sair desse círculo vicioso. Muito mesmo. Muito mesmo. Normalmente esse perfil busca resolver esse problema na estética. Essa fuga na estética. Aí quer seguir os padrões, assim, porque a pessoa porque se ela aceita tá dentro. de uma outra maneira, né? Exatamente. Nem que seja esteticamente. Exatamente. É bem complexo, né? Essa questão. E, Tati, acho que você podia esclarecer pra gente a visão bíblica dessa questão de comportamento pensando no nosso passado. Vou te responder com um versículo, pode ser? 2 Coríntios 5,17 diz assim: pelo que,
Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, a gente pode ter vivido uma realidade até aqui, mas se a gente se entrega ao Senhor e a gente vive essa realidade de conversão, essa realidade ela é alterada. Tudo o que passou ficou para trás e daqui para frente é tudo novo. Aí você pode me perguntar, mas as atitudes mudam, a personalidade, o que muda? Tudo muda. Porque na conversão a gente passa por uma mudança de mentalidade, que é uma metanoia, né, que a gente chama. Mudança de mentalidade, o que é isso? Há uma mudança de realidade em todos os âmbitos da nossa vida. Há uma mudança de realidade. Então, a partir do momento que a gente reconhece o Senhor, que a gente a minha infância me define em algum momento, né? Em algumas perspectivas. O meio que eu vivo me define, vou sofrer alteração em algum momento. Mas se eu tenho uma realidade de conversão, uma realidade de mudança de mentalidade, tudo aquilo, numa perspectiva bíblica dizendo, né? Tudo é transformado. Tudo é transformado. Então, esse versículo fecha. Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo é uma palavra bem abrangente, né? O que é tudo? Tudo é tudo. Tudo se faz novo. Então, aonde a nossa rota pode ser mudada, onde a nossa rota pode ser melhorada, através da conversão. Através da conversão. A conversão é o ponto auge da nossa vida, né? A conversão é o ponto auge em que faz tudo novo. A partir do momento que a gente reconhece o Senhor como nosso Salvador, a nossa realidade é mudada. A gente recebe algo que... E aí a gente pode falar também da questão do Espírito Santo habitar em nós, né? Que a nossa realidade é alterada com a presença do Espírito. Quem é que altera? O que acontece de diferente? O Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. E isso transforma toda a nossa vida, toda a nossa realidade. Porque o Espírito Santo em nós, ele produz coisas que nós mesmos não conseguimos produzir. Então eu posso ter sido assim até agora, mas se o Espírito Santo habitar em mim, a partir de agora, eu serei uma nova pessoa. Inevitavelmente. E aí ele passa a produzir o fruto do Espírito em nós. Ele passa a produzir aquilo que a gente não consegue produzir. Alegria em meio a situações difíceis, paz, mansidão, amor, em um mundo que já não se fala mais sobre amor, né? A Bíblia fala que nós seremos conhecidos como discípulos de Jesus, se nós amarmos uns aos outros. Eu às vezes, quando eu tô assim, um pouquinho brava ou com raiva de alguma coisa, né? Humanas, né? Ou frustrada, ou principalmente quando eu tô com raiva, assim, o meu marido fala assim, aí eu falo, eu não consigo, eu não quero, né? Ele fala assim, poxa, mas você não tem o Espírito Santo? Aí eu, tenho. Já sei. Tenho. Tudo bem, Para não de falo falar mais isso. nada. Porque assim, é isso. Você não tem o Espírito Santo? Sabe? É o Espírito Santo que vai te ajudar nos momentos difíceis. A Bíblia fala que ele vai te ensinar todas as Ele vai coisas. te ensinar todas as coisas. O Espírito Santo habitando em nós, é Ele que, se a gente deixa o nosso corpo, a nossa mente, nosso espírito ser dominado por Ele, ser controlado por Ele, a gente vive uma realidade inimaginável. A gente vive uma realidade que Ele tem para nós, sabe? E a gente produz coisas que nós mesmos não produziríamos. Quando a gente olha lá os aspectos, né, do fruto do Espírito, a gente é tudo comportamental. A mudança de comportamento. Quando você olha lá, quais são, né? É comportamental.
E aí a luz do justo vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. E aí acho que Progressivamente, né? alcança, né? Alcança o estágio de perfeição. Embora ainda embora ainda na nossa realidade, né? Embora ainda sofrendo, embora ainda presa a um corpo de pecado, mas aguardamos aquele grande dia em que o nosso corpo será glorificado e que toda a nossa realidade vai ser mudada. Forte, né? Né? E terminamos mais uma temporada. De novo, Ana Paula, doutora Ana Paula. Muito obrigada pela sua presença, enriqueceu muito essa mesa, transbordou essa mesa mais uma vez, né? Como a Tati fala. E que Deus abençoe e continue usando você. Esse seu jeito meigo, tudo tão singelo, né? Mas tão grandioso ao mesmo tempo. Parabéns. E obrigada. Eu que agradeço a todas vocês. Foi um privilégio participar desse projeto que eu sei que nasceu primeiramente no coração do Senhor e Ele entregou para vocês. E eu tenho certeza que tem muitas pessoas que serão alcançadas e vidas serão transformadas através de todos vocês. Amém. Bom, muito obrigada pelo convite, estou muito honrada. A gente que agradece. Será sempre bem-vinda aqui Muito obrigada. na nossa mesa. Esperem a gente na próxima temporada. Tchau! Vocês já ficaram até essa hora gravando? Não. A gente Gravou episódio de 20 minutos. Os nossos agora tem gravou 7 episódios. E a gente chegou às 10 e saiu a 1h30. Tempo bom. 7 episódios. Gente, a gente foi gravando, falam que ia gravar em 1 hora. 1h30, assim, 1 hora a gente termina. Mas, Ana, eu quero que você enriqueceu Então tá bom. Você melhorou. Teve a carga espiritual, teve de tudo hoje aqui, né? Você teve Eu acho que foi um tema tão negligenciado por todos. Obrigada, produção. Deus te apague.